Ana Clara, de apenas 9 anos, estava encolhida no canto frio da sala, abraçando os próprios joelhos com força, como se assim pudesse desaparecer. Seus olhos marejados percorriam cada detalhe do ambiente, sempre atentos, sempre com medo. Ao lado dela, o pequeno Lucas, seu irmãozinho de 4 anos, soluçava baixinho enquanto apertava contra o peito um ursinho já gasto pelo tempo. Aquele brinquedo parecia ser o único pedaço de conforto que ainda existia naquele lugar. A casa estava em silêncio, mas não era um silêncio de paz. Era pesado, sufocante, como se o ar estivesse carregado de algo ruim prestes a explodir. Ana já conhecia bem aquele tipo de silêncio. Era o mesmo que vinha antes dos gritos. Os passos ecoaram pelo corredor. Lentos, firmes, ameaçadores. O coração de Ana disparou. Ela instintivamente puxou Lucas para mais perto, envolvendo-o com seus braços pequenos, tentando protegê-lo de algo que ela sabia que estava prestes a acontecer. Helena apareceu na porta da sala com o rosto fechado, os olhos duros, carregados de irritação. Seu olhar caiu sobre as crianças com um desprezo que feria mais do que qualquer palavra. Vocês não fizeram nada do que eu mandei, não é? Disse ela, com a voz fria. Ana tentou responder, mas a voz falhou. Sua garganta estava seca, e o medo parecia prender cada palavra dentro dela. Mesmo assim, ela reuniu coragem. Eu tentei, murmurou. Antes que pudesse terminar, Helena avançou. O movimento foi rápido. Ana mal teve tempo de reagir quando sentiu o braço ser puxado com força. A dor subiu pelo corpo como um choque, mas ela não gritou. Ela já tinha aprendido que gritar só piorava as coisas. Lucas não conseguiu se conter. Para! Não machuca minha irmã, ele gritou, com a voz tremendo. Ana olhou para ele imediatamente, desesperada. Não, Lucas, fica quietinho, sussurrou, tentando acalmá-lo, mesmo enquanto seus próprios olhos se enchiam de lágrimas. Mas Helena parecia ainda mais irritada com a tentativa de proteção. Sempre defendendo um ao outro, que irritante, disse ela, com raiva. Ana então fez a única coisa que podia. Mesmo tremendo, colocou-se à frente do irmão, como uma pequena muralha tentando impedir uma tempestade. Por favor, não faz nada com ele, eu faço tudo, eu prometo, implorou, com a voz quebrada. Naquele momento, não havia orgulho, não havia força. Havia apenas amor. Um amor tão grande que fazia uma criança aceitar a dor no lugar de outra. O tempo parecia se arrastar. Cada segundo era pesado, cada instante era um teste de resistência. Ana apertava os olhos, tentando segurar o choro, tentando ser forte. Ela pensava no pai, sempre pensava nele nesses momentos. Se ele estivesse aqui, isso não estaria acontecendo. Mas ele não estava, e aquela era a parte mais dolorosa. A sensação de estar sozinha. Ainda assim, Ana não desistia. Mesmo com medo, mesmo machucada, ela mantinha Lucas protegido o máximo que podia. Passava a mão em seus cabelos, sussurrava palavras doces, como se pudesse criar um pequeno mundo seguro dentro daquele caos. Tá tudo bem, eu tô aqui, dizia, mesmo sabendo que não estava. E foi ali, naquele momento de dor silenciosa, que uma verdade começou a crescer dentro dela. Ninguém merece viver com medo, ninguém merece sofrer em silêncio. Porque, às vezes, a maior coragem não está em lutar com força, mas em continuar resistindo, em proteger quem se ama, mesmo quando tudo parece perdido. E a lição que fica é simples, mas poderosa: o amor verdadeiro protege, cuida e jamais machuca. Onde há violência, não há amor, e o silêncio diante da dor só fortalece o sofrimento. Falar, buscar ajuda e acreditar que algo pode mudar é o primeiro passo para transformar qualquer realidade, por mais difícil que pareça. O barulho da chave girando na porta quebrou o clima pesado da casa como um trovão em noite silenciosa. Ana Clara levantou a cabeça rapidamente. Seu coração, que antes batia de medo, agora acelerava por outra razão: esperança. Lucas também parou de chorar por um instante, como se reconhecesse aquele som tão familiar.
A porta se abriu. Carlos entrou, ainda com a roupa do trabalho, o rosto cansado, mas tranquilo, pelo menos até aquele momento. Ele deu alguns passos para dentro da casa, estranhando o silêncio incomum. Não havia televisão ligada, nem vozes, nem o som das crianças brincando. Ana, Lucas, chamou ele. Antes que pudesse dar mais um passo, Ana correu até ele. Seus pés descalços quase escorregaram no chão, mas ela não parou. Quando chegou, abraçou o pai com força, enterrando o rosto contra o peito dele. Papai, sua voz saiu fraca, quebrada. Carlos congelou. Aquele abraço não era comum. Não era apenas saudade, era desespero. Ele se afastou um pouco e segurou o rosto da filha com cuidado. Foi então que viu as marcas, os olhos inchados, o medo ainda estampado no olhar. O que aconteceu? Perguntou, agora com a voz séria. Lucas apareceu logo atrás, ainda chorando, agarrado ao ursinho. Aquela imagem foi como uma facada no coração de Carlos. Helena surgiu na sala, tentando manter a compostura. Ah, você chegou mais cedo, disse ela, forçando um sorriso. As crianças estavam só fazendo bagunça, você sabe como é. Mas Carlos não estava mais ouvindo da mesma forma. Algo dentro dele havia mudado. Ele olhou novamente para Ana, depois para Lucas. Observou cada detalhe, cada sinal que antes ele não queria enxergar. A verdade estava ali, diante dele, impossível de ignorar. Ana, me fala a verdade, disse ele, com firmeza. Quem fez isso? Ana hesitou. Seus olhos se moveram lentamente em direção à madrasta. O medo voltou a crescer, como uma sombra. Carlos percebeu. Você não precisa ter medo. Eu tô aqui, disse ele, mais suave, mas decidido. As palavras tocaram algo dentro dela. Era a primeira vez, em muito tempo, que ela sentia que realmente poderia falar. Ela respirou fundo, ainda tremendo. Foi ela, disse, quase num sussurro, sempre é ela. O silêncio que se seguiu foi pesado. Carlos fechou os olhos por um segundo, como se tentasse processar aquilo. Mas, no fundo, ele já sabia. Apenas não queria aceitar. Quando abriu os olhos, havia algo diferente neles. Não era apenas tristeza, era culpa, era raiva, era a dor de perceber que havia falhado com quem mais precisava dele. Isso é verdade? Ele perguntou, olhando diretamente para Helena. Ela tentou rir, nervosa. Claro que não. Ela está inventando, crianças exageram. Chega, a voz de Carlos ecoou pela casa. Pela primeira vez, Helena ficou sem resposta. Carlos se ajoelhou e abriu os braços. Ana e Lucas correram para ele, como se aquele fosse o único lugar seguro no mundo. Ele os abraçou forte. Me perdoem, sussurrou, com a voz embargada, eu devia ter percebido antes. Ana chorou ainda mais, mas dessa vez não era só dor. Era alívio. Carlos se levantou, ainda segurando os filhos. Isso acaba hoje, disse ele, firme. Sem discutir, sem olhar para trás, ele pegou algumas coisas essenciais e saiu de casa com as crianças. Cada passo era carregado de decisão. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, Ana e Lucas estavam longe do medo. E Carlos, olhando para os filhos dormindo, entendeu uma lição que jamais esqueceria: não basta amar, é preciso proteger. Ignorar sinais, por menor que pareçam, pode custar a felicidade, e até a segurança, de quem mais depende de nós. Porque o verdadeiro amor não fecha os olhos para o sofrimento. Ele enfrenta, age e muda o que for necessário para garantir que quem amamos esteja, de fato, seguro.